depois daqueles primeiros vídeos que eu expliquei o basicão do Bitcoin, né, como é que funciona o hash, mineração e etc., surgiu uma série de dúvidas, né, uma opção de gente ainda me perguntou coisas sobre Bitcoin, e eu vou fazer um compilado de vídeos aqui para tentar explicar essas dúvidas. A principal dela é, como é que o Bitcoin valorizou tanto? Né? No último ano valorizou 180%, e no passado 150%, e as pessoas olham para outros ativos, né, olham para o ouro, olham para ações, olham para, enfim, olham para a economia de forma geral e não encontram nenhum paralelo, nada parecido, e me perguntam como é que o Bitcoin pode valorizar tanto. Isso não tem fundamentos para justificar essa valorização. E para entender esses fundamentos, é preciso entender os novos paradigmas que o Bitcoin traz, né? Você olhar para o mercado que já existe, né, o ouro, as ações, e tentar encontrar um paralelo no Bitcoin, fazer essa equivalência, não é tão correto, porque é um paradigma tão novo que para você entender o Bitcoin, você realmente tem que explorar esse novo mundo, esses novos paradigmas. Não adianta você tentar ficar encontrando similares do passado. E é preciso dedicação, é preciso que você se debruce no tema, reflita e se aprofunde, se estude mais. Não adianta você achar que, olhando uma manchete de jornal, você já vai entender tudo. Uma das dúvidas muito comuns é sobre o lastro. Todo mundo me pergunta como é que pode ser, como é possível uma moeda sem lastro de repente ser valorizada tanto. E basicamente é o seguinte: primeiro é importante explicar para todo mundo que esse vídeo aqui vai chegar em pessoas que não têm nenhum conhecimento de finanças e podem se perguntar até o que é lastro. E lastro é um termo que veio da indústria naval. Toda vez que um navio precisa navegar, né, para atravessar o oceano, ele precisa ter peso dentro do navio. Então, muitas vezes ele traz os produtos para um país e depois ele enche de pedra e areia só para voltar. É o lastro, é a base. E fazendo um paralelo com moeda, seria uma moeda de papel que o governo emite, ela deveria ter algum fundamento, alguma base que dê sustentação para ela poder navegar, esse exemplo. Né? O resumo do resumo da história do lastro das moedas fiduciárias é o seguinte: mais ou menos lá em 1815 até 1914, as sociedades civilizadas, todas elas tinham um padrão ouro. Ou seja, a moeda deles era conversíveis ao ouro, tinha alguma relação com o ouro e aquela relação era mantida mais ou menos estável. Isso era para garantir que a moeda tivesse realmente uma substância, uma base. Veio a guerra, a Primeira Guerra Mundial, em 1914, e aí os países pediram uma ação temporária de emissão de moeda sem lastro com ouro justamente para financiar a guerra. Obviamente isso deu errado muito para a Alemanha, que perdeu a guerra e teve a hiperinflação e provavelmente ocasionou a Segunda Guerra Mundial por causa disso. Aquela hiperinflação desenfreada foi justamente a Alemanha imprimindo moeda sem nenhum lastro com ouro. As sociedades que ganharam a guerra, Inglaterra, Estados Unidos e outros, tentaram voltar ao padrão ouro mais ou menos em 1923, 25, alguma coisa assim. Estados Unidos, como teve um acesso a crédito com a expansão monetária de forma absurda, teve a crise de 29. Ele tentou voltar de alguma maneira ao padrão ouro, mas em 1944, que foi o final da Segunda Guerra, ele teve que abdicar do padrão ouro para os cidadãos comuns. Ele só trocava entre países. O padrão ouro dos Estados Unidos entre países permaneceu até 1971. Em 1971, quebrou totalmente o padrão ouro, a moeda não é mais conversível ao ouro. E basicamente, se a gente for analisar de forma simplista, qual foi o novo lastro dado às moedas fiduciárias? Se você for pesquisar aí, você vai ver muito economista falando que o novo lastro é o próprio PIB, a própria economia do país. Mas se a gente for ver como funciona na prática, o lastro de verdade é a força bruta, né? O dólar ainda é a moeda de maior confiança e maior utilização para negócios internacionais, porque basicamente eles são os maiores detetores de força bélica, força militar. E a força bruta sempre foi um fator importante para você manter os valores de uma nação, né? Senão você obviamente poderia ser roubado, usurpado por outra nação. E o Bitcoin tem um paradigma novo. Ele, como é uma ferramenta que a garantia dele está na criptografia e está na descentralização, a força bruta passa a ser não tão importante. Não adianta você ter um porta-aviões gigantesco, muitos caças, muitos tanques e muitas armas, que você não consegue impor sua força bruta num sistema totalmente descentralizado, onde você não consegue atacar nenhum tipo de instituição para tentar fazer com que aquele ativo seja dominado. Então, com o Bitcoin, isso já é uma mudança total de paradigma. O lastro do Bitcoin não precisa de força bruta, o lastro de Bitcoin
a garantia dele é essa descentralização e a matemática, e, além disso, é um investimento que cada minerador, cada desenvolvedor, cada investidor, todo mundo que opera nessa rede do Bitcoin, todo mundo investe tempo, todo mundo quer que dê certo. Isso também traz lastro para o Bitcoin. O que isso significa? Os mineradores, eles investem muita grana para fazer as minerações deles, né? Eles botam lá máquinas imensas, gastam energia e tudo mais. Se imagina, de repente o preço começa a cair. Eles próprios vão desligar as máquinas, mas eles vão querer, de alguma forma, que essa rede se perpetue para aquilo ali valer a pena. Então eles vão fazer todo esforço para que aquela rede volte a funcionar. Isso aí significa esforço de voltar. Eles podem comprar as moedas baratas, porque eles acreditam muito naquilo. Então eles vendem as máquinas, por exemplo, e começam a comprar o Bitcoin barato, fazendo com que o preço volte a subir. Então todo esse novo mercado, esse novo paradigma, é uma situação tão nova que é difícil encontrar paralelo em outras situações, tá? Por exemplo, o ouro. O ouro, ele é um ativo real, fixo, que as pessoas vão lá e mineram e negociam, e as grandes reservas dos países é feita de ouro. E, basicamente, o ouro é caro para manter, o ouro, você precisa de um cofre, você precisa de uma série de estruturas, segurança, etc, etc, que o Bitcoin você não precisa. Só um parêntese rápido aí no vídeo para explicar melhor essa questão da volatilidade de um mercado que é ainda informação, né? Volatilidade, para quem não sabe, é a variação do preço. Quanto mais o preço varia de um dia para o outro, mais volátil é o ativo. E quando a gente está falando de Bitcoin, a gente está falando de um ativo que ainda as pessoas ainda não sabem como precificá-lo ainda totalmente. Por mais que estejam surgindo alguns modelos, como o Stock to Flow, que eu vou falar depois melhor sobre isso, é difícil você, com novos paradigmas, novos modelos mentais, você conseguir saber exatamente qual é o valor justo daquele ativo. E mesmo assim a demanda continua sendo crescente e a oferta ela se reduz em 4 anos por causa do halving. Então, o que a gente vê ao longo desses últimos 15 anos é sempre a repetição de um ciclo, onde quando existe esse halving, que é o corte pela metade da remuneração dos mineradores, quando acontece esse halving tem um pico de subida, que é o bull run, que todo mundo chama, e depois, 2 anos depois desse bull run, tem um período de calmaria ou de ajuste, que normalmente cai o preço um pouco, mas cai num patamar acima do inicial da bull run. Então ele tem uma tendência de subir sempre, só que ele sobe com elevações e quedas muito bruscas. Isso é normal em mercados muito recentes, então o Bitcoin está se comportando mais ou menos como previsto. Essas flutuações que no início, quando a gente tinha pouca liquidez, pouca gente estava operando em Bitcoin, essas flutuações eram muito maiores. Tanto é que você pode ver que no passado teve ganhos de 1000%. E essas flutuações estão reduzindo ao longo dos anos conforme o Bitcoin vai sendo mais adotado. Então a tendência é que, com um volume cada vez maior de pessoas usando e tendo transações, a tendência é que essas flutuações sejam cada vez menores. Para dizer que as pessoas ainda não sabem qual é o valor justo do Bitcoin. E esse termo realmente não é muito bom para o Bitcoin, não, pelo menos não agora. Só dando um passo atrás, explicando um pouco o que é valor justo para quem está chegando agora no mundo de finanças. Bom, esse termo é muito utilizado para você avaliar ativos em geral. Pode ser uma ação ou imóvel, qualquer coisa que você queira saber mais ou menos qual é o valor que você pode pagar ou vender aquele ativo. Então, para dar um exemplo aqui de como é que você avalia uma ação ou um imóvel, você tenta estimar qual é o fluxo de caixa futuro dessa empresa ou desse imóvel, né? Por exemplo, pelos contratos de aluguéis de um imóvel. Você olha todo o dinheiro que você está previsto no futuro daquele imóvel e tenta trazer a valor presente esse valor daqueles aluguéis. Esse trazer a valor presente trazer uma determinada taxa de referência. Eu não vou explicar isso com detalhes agora, porque eu quero que vocês entendam mais o conceito. Mas o dinheiro tem valor diferente no tempo, né? Para vocês entenderem isso, basta pensar que se alguém vier e falar assim, te dou R$1.000 agora, ou te dou R$1.500 daqui a 30 anos, eu provavelmente vou preferir receber R$1.000 logo agora, porque R$500 para esperar 30 anos para receber não vale a pena. Isso é uma conta que todo mundo faz intuitivamente. Mas para empresas, normalmente a gente usa uma taxa de desconto, né? Esse deságio para o valor do dinheiro no tempo, uma taxa de referência que é uma taxa mais negociada, uma taxa que tenha mercado.
O que aqui no Brasil, em reais, a gente usa muito o CDI futuro, a taxa de referência do CDI futuro. Mas não vou explicar isso muito em detalhes agora não. Basta você entender que se você consegue olhar para frente e estimar mais ou menos como é, por essa taxa de desconto, essa taxa de referência, estimar mais ou menos qual o valor daquele ativo no presente, você tem mais ou menos uma ideia do valor justo daquele ativo. É claro que você tem que assumir uma série de premissas, estimar o futuro é muito difícil, então tem uma série de detalhes aí, tanto é que ninguém tem bola de cristal para saber sobre o futuro, para saber exatamente qual o ativo, quanto que ele vale, mas existem métodos, estimativas, enfim, só que isso não se aplica muito bem para moedas. Moedas não tem fluxo de caixa futuro. Moedas deveria ser apenas uma reserva de valor. Então, por exemplo, quando você quer calcular, é comum você ouvir falar assim, o real está supervalorizado em relação ao dólar, ou subvalorizado em relação ao dólar. As pessoas que usam essa expressão normalmente estão baseadas num princípio de equivalência baseado somente em inflação. Olham, por exemplo, para os 15 anos que se passaram, corrigem a inflação, o dólar, e corrigem a inflação do real e comparam depois dessas correções quanto que deveria valer, hipoteticamente, o real em relação ao dólar. O problema desse método, de novo, é que ele olha muito para o passado, não olha para o futuro. Então, se você, por exemplo, tiver uma tendência que o real desvalorize para o futuro, baseado, por exemplo, em políticas fiscais ruins, política monetária ruim, se o governo está emitindo muita moeda de forma irresponsável, não está tendo sustentação, né? A coisa do lastro que a gente falou. Se o lastro está se acabando, se a moeda está se deteriorando para o futuro, você não consegue prever isso muito com o método de olhar para o passado. Por mais que exista uma tentativa do Banco Central dar metas de inflação para ter alguma previsibilidade para o futuro, a gente sabe que não funciona bem assim na prática, né? Então, no fundo, uma moeda comparar com outra moeda tem uma série de... você tem que assumir uma série de premissas que são difíceis de assumir, porque você tem que olhar para o futuro também, tá? E o Bitcoin, ele está mais parecido com uma moeda hoje em dia do que com um ativo comum, com uma ação ou com qualquer imóvel, etc., porque ele não tem um fluxo de caixa futuro. Só que mesmo para você comparar com uma moeda, é difícil comparar com dólar e real, porque ainda tem características muito distintas. Mas você pode comparar com ouro. E o ouro, se você primeiro passo, o ouro ele também não tem fluxo de caixa futuro e ele não é uma moeda de um governo, ele não é emitido por nenhum governo. Então ele tem uma inflação, ele tem uma pequena emissão de moeda de ouro, que graças à mineração de ouro tem uma pequena inflação de ouro. Só que essa inflação é mais ou menos constante, então o ouro tem alguma previsibilidade. Baseado nisso, as pessoas buscam o ouro, há uma demanda por ouro toda vez que há uma crise, uma superemissão de moeda pelos governos, uma hiperliquidez ou uma guerra, as pessoas buscam a segurança do ouro. O ouro deveria ser, e é para isso que ele serve, um lugar mais estável, mais seguro, com risco zero. E é isso que acontece. E se você pegar o ouro, como é que foi a comparação do ouro versus dólar? Como é que veio a evolução dessa valorização do ouro em relação ao dólar? Desde 1971, ele vem numa crescente forte e aumentou muito de 2008 para cá. O que aconteceu em 2008? A crise do subprime lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos já vinha com uma superemissão de moeda, uma criação de crédito muito forte lá, e a partir de 2008, quando veio a crise, houve ainda mais emissão de moeda e o ouro em relação ao dólar disparou. Eu vou mostrar o gráfico aí para vocês darem uma olhada. Então, o ouro teve esse comportamento em relação ao dólar. O Bitcoin, que é o ouro digital, ele deveria se comportar parecido com o ouro em relação ao dólar. Por que ele se comporta diferente? Porque ele tem o halving, que o ouro não tem, ou seja, a inflação, a mineração de novas moedas de Bitcoin, ela vai diminuindo de 4 em 4 anos. Isso é um evento que a gente não tem no ouro. A gente tem também características no Bitcoin bem diferente do ouro, por ele ser totalmente novo, uma natureza nova, as pessoas ainda estão descobrindo como é que ele funciona, descobrindo como é que usa ele. E o Bitcoin, ele tem essa característica de ser um ouro digital com custo de transação mais baixo. Custo de transação, que eu quero dizer, é custo de armazenar, custo de transferir, custo de negociar, custo de levar para qualquer lugar, sem fronteira. Então, ele não precisa de intermediário. E isso faz com que muitas pessoas comecem a preferir o Bitcoin em relação ao ouro. Tanto é que agora em dezembro do ano passado, o ETF de Bitcoin já superou em valores absolutos, né, de reserva, de valores acumulados, já superou o ETF do ouro nos Estados Unidos. Então isso demonstra que muitas pessoas estão enxergando o ouro digital no Bitcoin como uma alternativa real,
para o ouro, tá? O ouro físico, o ouro físico mesmo, ele é difícil de negociar, você precisa de um verificador, um validador para descobrir se a qualidade dele é boa, você precisa, pô, de segurança, você precisa de um cofre bom, tem uma série de empecilhos para o ouro físico para ele ser uma reserva de valor fácil, dinâmica e flexível. É claro que você pode ainda argumentar, mas o ouro físico ele tem um valor intrínseco, por quê? Porque ele ainda pode ser utilizado para fazer mecanismos de computador, ele pode ser utilizado para fazer joias, ele pode ser utilizado para N fatores na indústria. Então, isso quer dizer que o ouro tem um valor, independente dessa questão da reserva de valor, ele tem um valor prático. Isso garante que o ouro não vá a zero. Mas, se você tem um ativo que funciona ainda melhor como reserva de valor, que ainda possui melhores qualidades em termos de flexibilidade e baixos custos, há uma tendência natural para as pessoas irem migrando para esse novo tipo de ativo. Não há assim, é uma questão de escolha natural. Por isso que o ETF do ouro já está sendo superado pelo ETF do Bitcoin. E olha que ETF, só para explicar o que é ETF, para algumas pessoas não sabem. ETF é como se fosse um papel que uma determinada entidade emite, e esse papel é um derivativo, ele reflete o valor da variação do ouro ou do Bitcoin. Então, ETF de Bitcoin e ETF de ouro, em termos de custos de intermediação, eles são mais ou menos equivalentes. Tem um custo ali de emitir um ETF de ouro que é mais ou menos igual ao custo de emitir um ETF de Bitcoin. Então, em termos de custo, eles nem estão variando tanto, mas as pessoas mesmo assim estão vendo mais valores no ETF do Bitcoin, porque o Bitcoin, além de ser uma reserva de valor com várias qualidades melhores do que a do ouro, ele possui características que são úteis para, principalmente para nações que estão passando por crise, para nações que estão passando por um autoritarismo muito forte. Ele tem uma utilidade mundial, ele é sem fronteiras. Então, e ele acaba sendo uma proteção, ele é um seguro contra crises muito fortes. Então as pessoas vão buscar ele naturalmente. Assim, vai continuar havendo uma demanda natural. Além do que, como o halving vem acontecendo de 4 em 4 anos, a gente, após o último halving que teve, a inflação do Bitcoin hoje ela é menor do que a inflação do ouro. O ouro já é minerado, ou tem mais emissão de novos ouros, digamos assim, maior do que a emissão de novos bitcoins. Então, a inflação do Bitcoin hoje é menor do que a inflação do ouro. A tendência é que realmente o Bitcoin continue se valorizando conforme os halvings vão acontecendo. A tendência é que o Bitcoin seja cada vez mais um ativo mais escasso e ele vai roubando de forma positiva as atenções dos investidores cada vez mais. Tanto é que alguns países já estão falando de ter uma reserva estratégica de Bitcoin para substituir reservas estratégicas de ouro. Na verdade, não substituir totalmente, provavelmente eles vão ficar com as duas. Mas a reserva de Bitcoin vai ser uma reserva provavelmente necessária para as nações terem alguma estabilidade monetária.